Salmo 46, abra aí a sua Bíblia e depois deixe ela aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Assim nos diz as Escrituras Sagradas: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado e todo-poderoso, a sua palavra foi lida e mais uma vez ela vai ser exposta. Nós queremos então aqui ouvir a sua voz, ouvir o Senhor falando com a gente. Então que o Senhor me dê condições para expor aos meus irmãos aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Que eu não fale de mim, mas fale da parte do Senhor para a sua igreja e que ela seja edificada nesse momento. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu tenho pensado bastante sobre álbuns, né? Álbuns de família especialmente. E eu descobri mais uma utilidade que você deve saber, né? Não foi uma grande descoberta assim, daquelas de eu chegar e dizer, eureka, olha só o que eu descobri. Mas foi uma descoberta legal. Eu descobri que uma das utilidades de um álbum de família é te dar ponto de referência. O que seria um ponto de referência, Robson? Bom, você usa ele para fazer uma comparação com alguma outra coisa e a partir daí você ter algumas nuances, alguns dados e tudo mais. Se você for um pesquisador, por exemplo, se você fizer alguns experimentos com o solo, como faz o nosso irmão Marcelo, você vai ter comparações de um solo onde foi aplicado determinado produto e um solo onde esse produto não foi aplicado. Recentemente ele foi aplicar um produto ali nos nossos terrenos da congregação, né? E ele falava bastante sobre essas experiências dele, não é não, Marcelo? E um ponto de referência é importante, é necessário. Nos álbuns de família nós utilizamos desses pontos de referência. Como que a gente faz isso? Não deve ser muito difícil você olhar lá no Instagram alguém pegando e ressuscitando uma foto de 10, 15 anos atrás e olha aqui, esse era eu há 15 anos atrás. Olha aqui quem eu sou hoje. Emagreci trocentos quilos. Ou engordei trocentos quilos. Ah não, agora eu estou com o cabelo assim. Ah, a minha família cresceu. Ah, eu tenho mais 5 filhos daqui de 15 anos em comparação com 15 anos. Enfim, a gente tem um ponto de referência. Eu olho lá para aquele álbum do passado e olha aqui como é que estava a minha vida. Então a partir disso eu tenho um ponto de referência. E esses pontos de referência muitas vezes servem para uma coisa na nossa vida, e é isso que eu queria trabalhar com você. Eles servem para nos dar encorajamento, especialmente quando a gente pega e faz essas comparações e vê que no passado a coisa estava ruim e agora está diferente. Nos momentos que bate uma angústia, peraí, deixa eu pegar aqui e ver uma foto para que eu me lembre de onde eu saí, para que eu me lembre aonde a minha família estava quando eu não servia a Deus, quando eu não caminhava com Ele. Eu tenho um grande irmão que ele guarda até hoje com muito carinho uma foto de uma ocasião em que ele morava em um lugar bastante hostil, em um lugar bem complicado para ele se desenvolver intelectualmente, para ele estudar. Era na época de faculdade, era bem complicado, e ele guarda, e vez ou outra, quando ele está desanimado e tudo mais, ele pega essa foto
olha para ela, e ele olha para a casa onde ele mora, ele olha para a família dele, ele olha para tudo que Deus fez na vida dele e pensa: para de reclamar de barriga cheia, para de ser insatisfeito, seja mais satisfeito com Deus. E encontre forças então, a partir do momento que você olha para esse ponto de referência aí, se erga, se levante, vá servir a Deus, vá continuar a caminhada cristã. E hoje nós lemos aqui o Salmo de número 46, que também ajuda a gente a ter bastante encorajamento na nossa jornada, né? Enche a gente de combustível, enche a gente de gás. Só a leitura dele já é quase que um sermão, né? De tão bonito que é esse salmo aqui. E ele soa muito bem aos nossos ouvidos. A gente ouve o salmista, os filhos de Coré, né, que foram aqueles que compuseram esse salmo, e ele era para ser cantado junto à congregação. Vai caindo como uma melodia de fato aos nossos ouvidos, à medida que a gente vai lendo, e a gente vai sendo encorajado por Deus. Imagina o povo de Deus cantando esse hino. Imagina o povo de Deus se lembrando. A gente não sabe aqui a ocasião em que esse salmo foi escrito. Há quem diga que foi em uma das circunstâncias em que o povo de Israel era minoria, não era favorito para vencer determinado conflito, vencer determinada batalha, e venceu, contando com a boa mão do Senhor. E aí nessa ocasião, e a gente tem várias ocasiões em que isso aconteceu, os filhos de Coré escreveram esse salmo. Seja essa ocasião qual for, uma dessas em que o povo de Deus não era favorito para uma guerra, pense comigo, todas as vezes que eles cantam esse cântico e trazem a memória, Deus estando no meio deles, Deus lhes dando forças no meio daquela batalha, e cantar isso em outro tempo, enche eles de encorajamento, assim como pegar um álbum de família antigo, deve trazer encorajamento para você, que agora vê a sua vida em um patamar diferente, diante daquilo que Deus fez na sua vida. Então hoje eu quero que você folheie mais uma vez o seu álbum antigo, e folheie ele ouvindo o Salmo 46, a canção que ecoa aqui dessas palavras. Porque Deus está nos dizendo que um álbum de família, então, ele serve para nos encorajar. E de que forma ele gera encorajamento? De que forma esse salmo está produzindo encorajamento no povo de Deus? Bom, o primeiro ponto é muito óbvio. Uma leitura rápida desse texto já faz a gente pensar no primeiro ponto desse sermão aqui. A primeira coisa que Deus lembra ao seu povo, e Deus está nos lembrando hoje para nos encorajar, é que Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Olha o que dizem mais uma vez os versículos 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não vamos nos abalar, porque Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é o nosso seguro, a nossa proteção. Para onde é que você corre quando o desespero vem? Onde é que você vai bater quando você está com medo? Quando você precisa se esconder? Uma cena engraçada da minha infância era aquela em que eu corria para baixo da cama da minha mãe todas as vezes que algo ameaçador podia estar acontecendo na minha casa. Eu corria para lá. Ou, se fosse à noite, se fosse o caso de eu estar tendo um pesadelo, eu logo corria não para baixo da cama da minha mãe, mas para a cama da minha mãe para ir lá dormir com ela. Porque ali eu encontrava refúgio, ali eu encontrava proteção. Podia estar o bicho pegando lá fora, mas ali no quarto da minha mãe eu encontrava proteção, estava tranquilo, o coração não palpitava tanto, os pesadelos minimizavam, simplesmente por saber que ela estava ali. Se eu pensar logicamente, dependendo do que estivesse acontecendo lá fora, minha mãe não ia poder fazer nada por mim. Aliás, como um bom menino, eu é que deveria fazer algo por ela.
Mas, nesse momento, quando você é uma criança e é dependente de outra pessoa, você não pensa muito nisso. Você não pensa nessas questões lógicas. Você só pensa em uma coisa: independente do que aconteça, aqui, com a minha mãe, com o meu pai, está tudo tranquilo, está tudo certo. E você, mãe, sabe disso. Você, mãe, sabe o quanto seus filhos buscam ou buscavam refúgio em ti. Você sabe da proteção que o seu colo pode oferecer. E o Senhor está falando para mim nessa noite, que sou filho, para você que é filho nessa noite, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ainda que aconteça o que acontecer, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Por causa disso, nós não vamos temer, ainda que as águas comecem a bater forte, ainda que o mar agitado, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância daqui da gente, possa bater forte lá, a gente não vai temer. E, irmãos, eu quero chamar sua atenção para um ponto aqui. Nós não estamos com isso expressando uma fé triunfalista, que é típico de muitos evangélicos aqui no nosso país. Durante o ano de 2020, você viu bastante desses irmãos expressando uma fé triunfalista na ocasião em que nós enfrentávamos uma pandemia. Como foi que isso se deu, Robson? Pandemia estava instaurada, um vírus contaminando milhares e milhares de pessoas numa proporção e numa velocidade imensa, e crentes batiam no peito: eu não pego, eu sou filho do Altíssimo, eu estou coberto, eu estou protegido por Ele, em mim essas coisas não têm vez, em mim isso não vem. Irmãos, a confiança que esse salmo está procurando chamar a nossa atenção, a confiança que nós podemos e temos que expressar em Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é sabendo que Ele continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ainda que as coisas ruins aconteçam. Porque perceba, ele diz: ainda que as águas se transtornem, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas espumejem, tumultuem, a fúria dos montes façam com que eles se estremeçam, perceba, ainda que aconteça o pior, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Percebe então que a nossa fé não está aquém das circunstâncias. Nós não estamos confessando e dizendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sendo céticos quanto ao que está acontecendo, sendo alienados da realidade. Nós continuamos crendo e sabendo que Deus é o nosso refúgio, apesar das circunstâncias. Essa seria a palavra adequada. Não aquém das circunstâncias. Então, as circunstâncias podem dizer o contrário, podem dizer que Deus não está com a gente, podem dizer que nele nós não temos abrigo, força e proteção, mas temos. Ele continua presente no meio do seu povo, e Ele está te lembrando isso hoje, como Ele estava lembrando o povo de Israel. Vocês estão em guerra, há nações tramando contra vocês. Inclusive o Salmo vai descrever esse cenário muito bem aqui para a gente. Ainda que as nações se enfureçam, os reinos se abalem, não tem problema, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele para quem a gente deve e pode correr com tranquilidade, correr para os braços dele, saber, não, aqui eu estou protegido, aqui pode acontecer o que acontecer, está tudo bem comigo. Mesmo que eu tenha contraído esse vírus há uns anos atrás, mesmo que eu veja pessoas perecendo ao meu redor, aconteça o que acontecer, está tudo bem, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando a gente tem um ponto de referência, quando a gente pega então para olhar nosso álbum de família antigo, a gente tem um encorajamento desse tipo, Deus dizendo para a gente:
você pode confiar em mim, você pode se refugiar em mim. Aqui há refúgio e há fortaleza para você ficar protegido durante a caminhada, durante a sua batalha. Em segundo lugar, esse texto também nos ajuda a entender que o álbum de família produz encorajamento para a gente, porque quando nós folheamos ele ali, nós vemos que Deus habita no meio do seu povo. Deus está no meio de nós. Deus não deu corda e deixou o mundo correndo solto como se fosse um motor invisível e largou lá e se ausentou da sua criação. Não. Ele fez todas as coisas e está no meio de todas as coisas e está no meio de nós. Esse texto deixa isso claro para a gente. Olha o que diz aí os versículos 4 em diante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós bem sabemos que aqui os filhos de Coré não estão falando da Jerusalém daquele tempo. Eles estão já profetizando a respeito da nova Jerusalém. Dessa Jerusalém que tem lá no meio dela um rio de graça. Graça essa que nos alcançou, cujas correntes alegram toda aquela cidade. O santuário da morada do Altíssimo. Esse lugar em que nós iremos habitar, esse lugar para onde o povo de Deus está indo, é o lugar que nós podemos colocar ali como nosso foco, como o nosso destino final, e saber que ali dentro dessa cidade as coisas serão diferentes, saber que ali dentro dessa cidade Deus estará caminhando lado a lado com a sua criação. Criação essa que não terá mais distanciamento de Deus por conta do pecado. Criação essa que experimentará do Senhor, que viverá com o Senhor plenamente. Já pensou o que é isso? Viver com o Senhor sem as separações que o pecado causa em nós? O texto diz ainda que Deus está no meio dessa cidade, ela jamais vai ser abalada, e Deus vai nos ajudar desde antemanhã. Claro que para esse povo que cantava esse salmo aqui naquela ocasião, eles já faziam uma aplicação para o presente deles. Eles já pensavam naquela cidade, na Jerusalém daquele tempo, porque era muito fácil fazer esse tipo de aplicação. Afinal de contas, naquele tempo as cidades tinham muros. Naqueles tempos as cidades precisavam ser como fortalezas de fato. E Jerusalém, lá no topo do monte, é essa cidade e que ouve agora da parte do Senhor que Ele está no meio dela. Portanto, as nações podem se enfurecer, os exércitos podem tramar, mas o Senhor está com a gente. Portanto, não há o que temer. Se Deus está no meio do seu povo, se Deus habita no meio do seu povo, não tem o que temer. Perceba então que o primeiro ponto lembrou a gente que Deus é o nosso refúgio. Então Ele é como se fosse a fortaleza, né? A cidade ali confiava nos seus muros, confiava no seu portão fortificado. Mas de repente não adianta muita coisa você ter uma boa fortaleza, você ter bons muros, bons portões, se você não tem um exército forte e poderoso. E a gente sabe que Israel não tinha um exército forte e poderoso. A gente sabe que o povo de Israel era um povo muito fraco. E aí, o que conforta é saber que além dos muros, existe um Deus que está no meio da cidade. Existe um Deus que está no meio daquele povo. E esse texto continua sendo válido para nós aqui hoje.
Sabe por quê? Lá no Novo Testamento, uma mulher chega para Jesus e ela está com uma dúvida teológica muito importante. Ela diz assim: olha, Senhor, uns dizem para a gente que a gente precisa adorar em Jerusalém, que lá é o lugar da habitação do Senhor, o Senhor está lá. Outros dizem que esse lugar é em Samaria. Oh, Senhor, afinal de contas, qual é esse lugar? Em que lugar é que nós devemos adorar? E Jesus diz assim: olha, não se prenda a esses lugares geográficos aí. O nosso Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, você pode estar lá em Ribeirão Preto, você pode estar em Puã, você pode estar em Pinhuí, pode estar onde for, Deus estará lá ouvindo você, Deus estará no meio de vocês. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ter dito isso para essa mulher, depois de ter sido crucificado, depois de já ter sido ressuscitado, ele disse assim para os seus discípulos: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então hoje esse salmo está nos lembrando que essa palavra permanece, Deus continua no meio do seu povo, Deus está no meio de nós, Deus está na sua vida. Você precisa entender isso, uma vez que talvez lá na sua família você não o perceba tão claramente assim, uma vez que talvez você não o encontre na sua casa, além de cômodos como o seu quarto, você o encontra, você tem ele ali presente, porque ele prometeu que estaria com a gente o tempo todo, até a sua volta. Você, mãe, lembre disso hoje. Você, pai, lembre disso hoje. Você, filho, lembre disso hoje. Família de Deus, saiba disso. Deus está no meio de nós, e isso faz toda a diferença. Filmes de super-heróis têm ganhado cada vez mais as telas dos cinemas. Essa semana, inclusive, ou a semana passada, não me lembro, eu não acompanho lá a data efetivamente dos lançamentos, mas eu sei que lançou um filme de super-herói aí da Marvel que está sendo mais um sucesso de bilheteria, talvez. O fato é que os filmes de super-herói têm ganhado cada vez mais relevância no cenário dos cinemas, né? E um deles junta vários heróis do universo Marvel, que é o filme dos Vingadores, né? E uma cena ficou muito comum nesse filme, mesmo que você nunca tenha assistido, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Mas um deles ficou muito conhecido porque no trailer e no filme, quando estão reunindo ali os Vingadores é um exército de heróis, digamos assim, é uma reunião de vários heróis. E aí o capitão, o comandante ali desse exército, que era o Capitão América, ele começa a falar de quem é que eles têm no seu time, né? E eles começam a falar ali: olha, nós temos o Homem de Ferro, nós temos o Hulk, nós temos heróis suficientemente fortes para lutar contra o nosso inimigo. Saber que eles poderiam contar com homens como o Homem de Ferro, homens como o Hulk, deixava os Vingadores tranquilos para ir lá lutar contra o adversário, só de saber que eles estavam presentes. Meu irmão, a vida não é uma tela de cinema. Na vida real a coisa é diferente. Não temos super-heróis que usam capa como lá, mas nós temos alguém que tem todo o poder e que está com a gente. Portanto, no momento em que você se deparar com alguma adversidade, no momento em que você se vê diante de uma situação complicada até, se lembre: eu tenho o Senhor, eu tenho Jesus Cristo, Ele caminha comigo, Ele prometeu na sua palavra que Ele vai estar comigo até o dia final. Por isso então, eu vou continuar falando dele aqui na minha família, eu vou continuar sendo o porta-voz dele aqui dentro do meu lar, aconteça o que acontecer, porque ele está comigo. Perceba que o meu ponto é esse: o Senhor está com você, é isso que tem que te consolar.
A presença do Senhor. Se a presença do Senhor na sua vida não te encoraja, não te motiva, não muda a sua vida, então me perdoe, mas pode ser que você não o conheça, pode ser que você não saiba quem é Deus ainda e esteja adorando um Deus errado. Porque o simples fato de nós termos Ele na nossa vida, de sabermos que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, muda tudo. Muda. Então, Ele está dizendo: Deus é a nossa fortaleza. Isso nos encoraja. E Deus está no meio de nós. Isso também nos enche de coragem. Terceiro lugar, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele está no meio de nós, independente das circunstâncias. Como eu salientei lá no primeiro ponto, nós não o adoramos, nós não temos fé aquém das circunstâncias, sendo fanáticos e tendo uma fé triunfalista que olha para os fatos e diz: não, em mim essas coisas não acontecem, eu não fico doente porque eu sou crente, o Senhor está comigo. Nós temos uma fé que permanece inabalável, permanece como os montes de Sião, permanece olhando para o Senhor, olhando para a sua cruz, mesmo na doença, mesmo na aflição, mesmo na dor. Independente das circunstâncias, o Senhor está comigo, por isso eu continuo crendo nele. Olha o que o final do Salmo diz para a gente, versículo 8 em diante: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no meio da canção, os filhos de Coré dizem: olha, venham aqui, venham dar uma observada aqui, contemplem as obras de Deus. Então vamos pegar o exemplo que nós estamos usando aqui. Olha para o álbum lá de fotografias, contempla as coisas que Deus fez, veja que maravilhas o Senhor tem operado, vejam quão grandiosas são as suas obras. Viu isso? Contemplou isso? Tomou nota disso? Agora então, se aquiete e saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele é poderoso. Saiba que Ele está com você. Ele é aquele que está dizendo para o povo de Israel, que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Para aquele povo que tinha uma imagem de guerra vívida na sua cabeça, isso daqui era música para os ouvidos. Isso daqui era um encorajamento muito grande. Poxa vida, o nosso Senhor, aquele que vai adiante de nós, Ele acaba com tudo, despedaça com o nosso inimigo. A gente não tem essa imagem de guerra na nossa cabeça, mas é preciso que você faça essa aplicação, se adequando para a nossa realidade aqui então. O que você acha que é muito difícil de Deus fazer? Que circunstância você acha que é bem complicada de te fazer, ao ponto de te fazer desanimar, te fazer desacreditar do que Deus pode fazer, desacreditar do poder dele? São pais ímpios? É aquele filho que não teme a Deus? É aquela casa conturbada? É aquele ambiente hostil? Que situação é? O Senhor está dizendo: olha, mesmo que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, é o mesmo que converte corações, é o mesmo que muda vidas, é o mesmo que transforma caminhos, é o mesmo Deus. Então, independente das circunstâncias, saiba que Ele é Deus, saiba que Ele é o mesmo,
Ele não mudou. Ele está com você o tempo todo. E quando você menos espera, de uma hora para outra, Ele pode fazer coisas extraordinárias, sem você perceber. Quando fazia capelania lá no hospital da Unicamp, uma dada ocasião eu entro em um leito, já era o último leito que eu ia visitar, e encontrei um jovem lá com uma doença sexualmente transmissível, uma doença bem grave, que aos poucos iria matando ele, e por causa dessa doença, ele descobriu uma outra doença ainda pior. Ela não foi a causadora dessa outra doença, mas essa primeira doença fez com que ele fosse para o hospital, um hospital referência lá e tudo mais. E aí, já que era um hospital muito bom, fez toda uma triagem de exames e opa, tem aqui algo ainda mais grave, que pode te matar ainda mais rápido. Esse homem então estava praticamente com seus dias contados. E eu imagino que ele deva ter conhecido a Cristo ou pertencido, frequentado alguma igreja no passado. O fato é que ele recebeu muito bem a visita que eu fui fazer ali a ele. Eu começo a conversar com ele, e lá pelas tantas, no finzinho da nossa conversa, ele diz assim: olha, na época eu não era pastor, olha irmão, eu creio que da mesma maneira como um dia eu acordei e essa doença apareceu do meu corpo, eu posso acordar amanhã e pronto, acabou, não tem mais doença. De fato é assim. Perceba mais uma vez, eu não estou aqui incentivando uma fé triunfalista na sua vida. Aquela fé aquém das circunstâncias. Aquela fé que é cega até. Que olha para os fatos e fica alienada da realidade. Não. Eu quero te convidar a ter uma fé, a continuar acreditando em Deus, aquele que é o seu refúgio, força e fortaleza, apesar das circunstâncias. Apesar da doença, apesar da guerra, apesar da tristeza, apesar da dor. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. E dessa maneira, continuar cantando, mesmo que uma nova pandemia estoure por aí. Mesmo que alguns de nós padeçamos com alguma enfermidade terrível. Mesmo que alguns de nós tenhamos perdas terríveis na nossa vida. Isso é confiar em Deus de fato. Isso é saber que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza em meio à tribulação, em meio à batalha. Porque seria muito fácil eu pregar aqui para você que não, nada vai te acontecer, você tem o seu corpo blindado, tem o seu corpo fechado, já que Jesus está com você. E amanhã você está num leito de hospital. Mas o pastor não falou? Se o pastor falou isso, foi o pastor mesmo que falou, porque Deus não falaria isso não. Deus disse que a gente teria momentos assim, a gente teria momentos difíceis. Mas era para a gente ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se Ele venceu, então a vitória dele é a nossa vitória. E aplicando isso para a nossa família, então. Contemple as obras do Senhor lá. Repare no quanto o Senhor tem feito pela sua família. Pense no que Ele pode fazer. Pense nos corações que Ele pode quebrar. Pense nos corações de pedra que Ele pode remover. Pense nos vasos que Ele pode quebrar e refazer. Pense em tudo isso. E se lembre que Ele é Deus, que Ele está com a gente. O versículo 11, ele é como que um grande resumo de tudo que foi falado ao longo dos 10 versículos anteriores. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para quem ouviu tudo que ouviu nos outros versículos anteriores, sabe que ele não está falando nada novo aqui. Bom, Ele é a nossa força, Ele está com a gente, Ele é o nosso refúgio. Então, mesmo em meio a qualquer circunstância que for, eu continuarei crendo nele.
eu continuarei caminhando, eu continuarei falando do amor dele dentro da minha família, dentro da minha casa. Você que é pai, continue falando do amor dele. Você mãe, continue falando do amor dele. Você marido, você mulher, você filho, continue falando do amor dele. Não deixe de falar, não deixe de cantar essa canção aqui. Eu quero terminar relendo mais uma vez o Salmo. Como eu disse ao longo da exposição, o Salmo é muito bonito. E ele é quase que uma pregação ambulante, né? Não precisa nem falar muita coisa, ele já diz muita coisa por si mesmo. E com isso, depois de já te dar aqui algumas aplicações desse Salmo, eu quero que à medida que eu vá lendo, você vá pensando nessas aplicações e fazendo na sua cabeça. E aí eu tenho um desafio para você. Leve ele para dentro da sua semana. Medite no Salmo na segunda, na terça, vá pensando. Tente, por exemplo, memorizá-lo. Às vezes a gente memoriza rapidamente o primeiro versículo, né? Mas pense nos outros. Pense no que o Senhor está dizendo na sua palavra. E dessa maneira, nutra o seu coração de encorajamento diariamente ao longo dessa semana. O que nós estamos fazendo aqui, alguns chamariam de autoajuda, nós chamamos de ajuda do alto. Deus está te encorajando, Deus está te nutrindo de forças para continuar a caminhada ao longo dessa semana, no seio da sua família, no meio daqueles que você tanto ama. Então eu vou reler esse salmo, preste bastante atenção, diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem a sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém.